lermos Atos, capítulo 1, versículo 8, da poderosa, santa, gloriosa palavra de Deus. Diz assim, Atos 1, versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e Samaria, e até aos confins da terra. Pai celestial, obrigado por essa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assentai, meus irmãos. Queridos irmãos, glórias a Deus. Uma das coisas que nos chama a atenção, que Lucas foi o único que relatou sobre esse acontecimento, do revestimento de poder, da descida do Espírito Santo na vida dos irmãos, para capacitá-los. Mas existe uma sequência lógica para isso ter acontecido, porque Jesus Cristo, na verdade, enquanto Ele esteve com seus discípulos, aí Ele operava milagres, aí Ele curava os enfermos, Ele expulsava os demônios, abria a vista aos cegos, muitas coisas aconteciam, maravilhas, como o caso de Lázaro. Mas acontece que Ele queria que se assuma ao céu, e os seus discípulos recebiam a incumbência de dar continuidade à obra. Então Jesus ensinou, Jesus falou da palavra, Jesus curou, fez toda a obra, e eles observando, e eles só aprendendo, eles se alimentando, eles se enchendo, eles crescendo na graça e no conhecimento, cheios da glória de Deus. Então, por isso, nesse momento, como lemos aqui, também em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, 49, ele diz: ficai em Jerusalém, até que sejam revestidos do poder que vem do alto. E realmente, depois de aprender a palavra, precisavam de um revestimento de poder, porque não somente teriam que dar continuidade em relação aos milagres, mas também teriam que dar continuidade na pregação da palavra, na pregação do Evangelho. E era um tempo
E haja vista que quando aconteceu essa palavra, como Jesus falou, lá no capítulo 2, a qual diz a Bíblia Sagrada, que é cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos reunidos no mesmo lugar. E imagine, só estavam orando, estavam em oração, estavam buscando a Deus, porque a ordem era: deveriam ficar em Jerusalém até que fosse revestido o poder que vinha logo. Então não era para sair para lá, sair para cá, não era para ter perna, não, era para ficar aguardando o momento da realização daquele grande milagre, o derramamento de poder. Glória! E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Prestemos atenção. Estavam na casa, reunidos, orando. Não tinha ninguém do lado de fora. Não tinha ninguém conversando, batendo papo lá de fora. Porque estavam todos aí reunidos no único propósito. O propósito era preencher, encher todos que estavam ali no poder de Deus. Muitas vezes a igreja está funcionando, Deus está operando, e às vezes as pessoas não entendem, não vão à igreja, vai um pouco lá fora, anda no banheiro, anda na cozinha, vai tomar água, vai no portão, aí quando volta, alguém está cheio de poder e a pessoa está vazia. E se queremos estar cheio de poder, é porque todos sejamos reunidos no mesmo local, com o mesmo propósito, com a mesma vontade, com o mesmo querer, com a mesma disposição, com glória, adorando, buscando a Deus, para que quando a glória descer, todos sejam igualmente recompensados, sentindo, recebendo a gloriosa a presença de Deus. Todos reunidos estavam ali assentados. Um vento impetuoso, veemente, aquele vento maravilhoso, aquele vento, irmãos, que saiu soprando em todos. Soprava um, soprava outro, soprava tudo. Aquele vento tomou todos no mesmo momento. Foi um vento soprado em todos. Glória a Deus. Foi uma ação poderosa. Eles já conheciam a palavra, estavam cheios da palavra, agora precisavam urgentemente estar cheios do poder de Deus. E para estar cheio do poder de Deus, é preciso buscar, é preciso se empenhar, é preciso se dedicar, é preciso dar lugar, é preciso querer. Deus quer continuar a fazer. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Deus pode deixar um peixe frio, mas Ele desce o poder e o peixe fica aquecido do seu poder. Verdade. A Bíblia diz que foram cheios, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Línguas repartidas como de fogo.
Coisa linda de contemplar. Aleluia. Falo para os irmãos que, como eu peguei minha vida para Jesus, sendo batizado com o Espírito Santo, e uma vez eu estava no monte, e de repente, imagine uma pessoa correndo exposta, parecendo que estava correndo a 200 km por hora. Imagine o que é isso. E a glória de Deus naquele lugar muito grande. Imagine, queridos irmãos, tem músicas que não acreditam. Até mesmo irmão da Assembleia de Deus, uma denominação tida como uma igreja pentecostal, quando conta ninguém acredita. Queridos, mas eu estava no Monte Casimiro de Abreu. Eita maravilha! E a glória de Deus desceu. Sabe o que é isso? Você pegar a brasa na mão e botar no bolso e está admirando? Aquela coisa espiritual, aquele poder do que estava naquele monte. Por que não acontece isso hoje? As pessoas ficaram incrédulas, não acreditam mais. O Senhor continua batizando com o Espírito Santo. O Senhor continua derramando graça e poder. Ele continua derramando línguas repartidas como de fogo. Glória a Deus. Glória. Que experiência maravilhosa. Glória, porque tem tantos crentes frios, desanimados. Meu Deus. Porque não busca mais. Cadê a essência do pentecostalismo? Cadê? Aonde foi parar? O que aconteceu? O glória, aquele poder maravilhoso, aquela glória maravilhosa, Deus derramando o fogo dele, o poder dele. São experiências, irmãos, que Deus quer que nós continuemos a ter com Ele, muitas coisas, quantas curas, quantos milagres, quantas pessoas curadas de câncer, quantas pessoas curadas de pedra existe, quantos milagres aconteceram, e hoje o que tem acontecido com a igreja pentecostal? Glória a Deus. E aí pousava sobre cada um deles. Todos foram visitados de uma só vez. Todos foram visitados de uma só vez. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar, glória a Deus, em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. É o Espírito Santo que concede. Todos falaram, todos foram cheios, foi um só não. Foram quase 120 pessoas. Imagine quase 120 pessoas sendo visitadas pelo poder de Deus. Olha quem já tem que movimento. Olha que coisa maravilhosa. Aí ninguém conseguiu ficar de pé. Ou sentado, tinha que ficar de pé. Foi naquele momento, aleluia, ficando de pé, que Pedro e demais saíram daquele local e começaram, aleluia, com muita ousadia, com muito poder, com muita graça, a anunciar a palavra, pregando a palavra, e todos estavam ouvindo, com os olhos filho dele, porque via a verdade, que não era mais um homem comum, é um homem cheio do poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Um homem cheio do poder de Deus.
não é um homem comum. Uma mulher cheia do poder de Deus não é uma mulher comum. É uma pessoa diferente. Aonde passa, exala poder. Aonde passa, as pessoas sentem que é uma pessoa diferente. Glória, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Pedro imediatamente não perdeu tempo, porque estava ali preocupado. E agora Jesus foi assunto ao céu. Agora vai ver as perseguições. Aí Jesus disse: espera aí, eu vou revestir esse pessoal do meu poder. Aleluia, porque a perseguição vai chegar, a luta vai chegar, e eles precisam estar revestidos do meu poder. Aleluia, para não parar de pregar, não parar de pregar, não parar de pregar, não parar de pregar. Aleluia. Quase 3 mil almas foram batizadas. E aqui nós diz que pela mão dos apóstolos os milagres aconteciam. Era uma igreja cheia do poder de Deus. Era um povo cheio do poder de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da graça de Deus. E as pessoas que viam iam se aproximando. Atos 2, 47, o Senhor ia acrescentando as almas que haviam se convertido. Aleluia! Então, pode me dar a palavra de Deus no capítulo 3. Pedro e Paulo, ou Paulo e Pedro, chegam por entrar no templo, na porta chamada Formosa, e estava ali uma pessoa, uma pessoa se esmolando. Era colocada ali 40 anos para poder esmolar. Aleluia, para esmolar. E quando de repente, vão passando para entrar, ele olha e pede aí, Pedro olha para ele, e ele todo torto. Pedro olha para ele: eu tenho um bolo no teu prato, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus do Nazaré, levanta e anda. Glória a Deus. O crente cheio do poder de Deus, ele tem ousadia. Verdade. Ele tem ousadia. Aleluia. Ousadia. Ele não corre. Já falei para os irmãos, na minha cozinha, na minha casa, chegou o irmão com a sobrinha. Ele hoje é pastor Ademilson, e a sobrinha dele estava com a cirurgia marcada em Itaperuna para extrair um câncer. E aí chegou lá em casa, falou comigo e minha esposa: amanhã nós vamos para Itaperuna. Fazer uma cirurgia. Essa minha tinha 12 anos. E aí, viemos aqui para orar. Vocês oram? Vamos orar. Só falamos em segredos e verás a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Só isso. A glória de Deus. Veja bem, não é a glória do homem, não. O homem é apenas uma ferramenta na mão de Deus. Quem opera é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele, quem faz sinais e maravilhas é Ele. Glória a Deus. E oramos, vamos embora. Aí no outro dia, minha ligação não precisou passar da cirurgia. Deus arrancou aquele câncer. Aleluia. Essa mesma pessoa, esse mesmo você é pastor, combinou para nos levar na vigília lá para o rádio. Combinamos tudo bonitinho, a Kombi. Aí naquela coisa, chegou o sábado da vigília.
mulher dele, fui lá falar com ele, eu levei na porta assim, ó. Aí na cama aí, todo torto. Todo torto. Cheguei, olhei assim, mas não, pastor. Só falei 2 palavras de Deus para ele. Mateus capítulo 8. Jesus desceu do cavalo dele na sua glória, sua filha, cacheia. Ei, irmão, Deus me passando uma água suja. Ai, Jesus querido, glória. Jesus desceu naquele monte, aquela multidão, e de repente um leproso, aleluia, prostrou adorando e disse: Mestre, se quiseres, pode tornar limpo. E Jesus disse para ele: quero ser limpo. Dei 2 palavras nele, fui embora para casa. Daqui um pouco ele pegou o carro, foi lá na igreja, estava pedindo uma oração. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Fala para o pai de Jesus me curou. Jesus me curou. Glória! O que encheu do poder de Deus não precisa fazer muita coisa, não. Ele precisa ser ousado. É confiar no Deus que serve de glória. Aleluia. O que está acontecendo? Glória a Deus. Deus não opera. Deus ainda cura. Ele não batiza com o Espírito Santo, igreja do Senhor. Eita maravilha! Eu sabia que Deus tinha algo nessa noite hoje. Oh glória! Oh glória! Glória! Aleluia! Quer você passar por seu Deus também? Quer? Glória a Deus! Irmãos queridos, a luta começou porque depois daquela cura, daquele aleijado, dali vem a pregação. Depois, mais adiante, Atos para quase 5.000 almas. No capítulo 5 de Atos, aleluia, o povo reunia, vendia o vestido para poder dividir com quem não tinha. Mas aí aparece um casal poderoso, maravilhoso, chamado Ananias e Safira, tentando enganar o Espírito Santo, vender a sua herança e não somente a metade. Mas Pedro disse: olha, por que eu não vendi isso? Não é assim essa herança? Fica com tudo. Mas por que você está querendo medir com o Espírito Santo? Cara, o gurinho morreu. Aconteceu isso. Aí chega a Safira, imagina Safira chegando. Oi, irmão Pedro, Pai Senhor. Irmão João, Pai Senhor. Aí, Pai Senhor, irmão Safira, tudo bem? Tudo bem. É verdade que você combinou com o meu seu marido? Foi. Olha, caiu uns peitos que levou seu marido, vai levar o senhor também, que é o bonito também morreu. Não fica com isso. Ele diz: você está mentindo para ele? Não. Mentindo para o Espírito Santo. E não adianta mentir para o Espírito Santo, porque é problema. Aleluia. Por isso é bom a gente entender uma coisa, ter uma ideia de que um crente cheio do poder de Deus é um crente diferenciado. No capítulo 6, aleluia, a igreja começou, crescia, e aí chega o diabo para poder cuidar das coisas domésticas, porque Paulo diz, Pedro diz: olha, fiquem vocês cuidando aí das coisas domésticas, porque nós vamos ficar na oração e na palavra. Oh glória, a oração e na palavra, ela é livre do milagre, ela é livre do poder. Orava, agradecia, pregava, convertia. Isso chama-se poder de Deus. Eita glória! Mas o crente de poder de Deus, ele sofre. Capítulo 7, Estevão pregando, foi a que ele já disse: este veio do céu aberto, e
Aleluia. O glória. No capítulo 8 diz a palavra de Deus, a perseguição. Filipe nessa Samaria começa a pegar a palavra de Deus. O que aconteceu? Pessoas foram curadas, perdeu o nome, foi expulso, se converteu. Deus então pega ele e leva lá na estrada de Jerusalém, que esta casa, no augusto da nação, ele pega, ou se converte, é batizado. Aleluia. Uma pessoa cheia de poder de Deus, prega, ela não se converte. Ora, pessoas são curadas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Uma pessoa cheia do poder de Deus, aleluia. Quando ele chega, ele faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, busque o poder de Deus. Busque. Mas no capítulo 9, alguém teve uma experiência de poder de Deus. Paulo deu de cara com Jesus de Nazaré. Pronto. Caiu no cavalo. Pessoa brava com Jesus caiu no cavalo. Ele era muito bravo. Todo cavalo. Mas caiu para se dar bem. Para se dar bem. E foi levado sem chegar nada para a rua chamada direita. 3 dias e 3 noites. Orando, sem comer nada, jejuando, cheio do poder de Deus. Chega a anemia, passa a mão no homem, volta a enxergar. Ai, meus amados, aonde tem o poder de Deus, tem milagre acontecendo. Mas a Bíblia diz no capítulo 10 da palavra do Senhor em Atos, diz que Cornélio gostava de orar, orava toda tarde, aquela coisa toda maravilhosa. Atos 10, 1 a 4. E no momento da oração, a Bíblia diz, aleluia, que ele contemplou o anjo que dizia: Cornélio, as tuas orações têm chegado, aleluia, diante do Pai, as nossas irmãs têm chegado lá. Então manda chamar Pedro, que está na casa de Simão, o curtidor, a beira-mar. Ele faz o que você deve fazer. Então Cornélio, ligado, mandou um soldado fiel, mandou os empregados, vou lá chamar Pedro. Pedro vem e prega para Cornélio. Cornélio então começa a receber a palavra, e antes de eu terminar a pregação, foram cheios do Espírito Santo. Antes de passar para as almas, foram cheios do Espírito Santo. Meus amados, quer ser cristão? A Bíblia diz, no capítulo 11 de Atos, verso 26, em Antioquia, pela primeira vez, o discípulo chamado cristão. O verdadeiro cristão, ele é cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus. O verdadeiro cristão, ele passa, ele exala poder, ele exala bênção, ele exala Espírito Santo. Onde ele passa, faz a diferença. Oh, glória, louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aleluia. Então busca o poder de Deus, busca o poder de Deus, busca o batismo com o Espírito Santo. Seja revestido de poder, e você vai pregar, você vai ser pisado, espiciado, vai ser cuspido, mas você não vai olhar para trás. Por quê? Porque você está cheio do poder de Deus. Alma vão se converter, pessoas serão curadas, Deus vai abençoar e dar vitória em nome de Jesus. E no 24, vamos louvar a Deus, versículo 24. Glória a Deus. Toda a igreja louvando a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. No Pentecoste Jesus se deu o que Jesus falou, pois de repente lá no céu o vento assoprou, que veio a casa toda encher os corações com muito poder, 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 poder pentecostal. Ao vem nos inflamar, também nos levantar.
que é prometido ao que crê e humilde esperar, esperando em oração, terá poder teu coração, poder pentecostal, ao vem nos inflamar, também nos renovar, ao vem que vem a chama de Nau, Deus nos batizar. Oh, glória.